Bom, boa tarde. Aí estamos aqui na nossa live, né? Que virou uma live permanente que eu e o Beluso resolvemos fazer cada 15 dias para discutir temas que nós reputamos relevantes aí do debate econômico, né? Dessa feita, nós vamos discutir a MMT, usando como título o título de um artigo produzido pelo Beluso e os dois economistas, professores da Facamp, que estão aqui, né? Que está aprovado para sair no próximo número da revista Economia e Sociedade, e que faz uma abordagem mais ampla e geral da MMT, né? A MMT tem sido um tema bastante discutido, controverso, mas importante, né? Combinação de uma certa concepção monetária com finanças funcionais e forma de financiamento do gasto público, né, constitui um programa de política econômica, né, que tem sido, inclusive, proposto em países como os Estados Unidos, por algumas correntes do Partido Democrata, né, tem sido bastante discutido, né? E nós achamos importante fazer essa discussão, sobretudo no momento atual que nós estamos vivendo. Então, aqui está o Beluso, né, que é o meu parceiro aqui nessa live, o Lício Raimundo e o Saulo, que são os coautores do Beluso no artigo, né? Eu vou fazer uma apresentação inicial, depois eu vou ceder a palavra para o Lício, para o Saulo e para o Beluso, né? E vou me valer aqui, né, para fazer a apresentação da MMT, de uma ideia que o Keynes usa no Treatise on Money, que é trabalhar com os dois circuitos, o circuito da circulação industrial, como ele chama, e o circuito da circulação da riqueza financeira, né? Aqui eu vou usar a ideia do circuito da renda e do circuito da riqueza, né? A moeda participa desses dois circuitos, né? Ela, na verdade, é o instrumento dessa circulação, né? Dessas duas circulações, né? Então, vamos olhando o circuito gasto-renda, eu vou pontuar, aqui eu gostaria de esclarecer uma coisa, nem sempre, né, os passos que eu estou dando são passos que acontecem no tempo de uma forma cronológica, assim. Às vezes eles são simultâneos, mas do ponto de vista analítico fica mais fácil fazer essa exposição como se eles fossem sucessivos, né? Do ponto de vista do circuito da renda, né, o primeiro ponto, do qual eu não tenho dúvida, né, e acho que não é controverso, né, embora seja do ponto de vista da ortodoxia, é o gasto financiado com emissão monetária. Pode ter várias formas, né? Pode ser o Banco Central encarteirando o título do Tesouro e emitindo moeda, pode ser o uso da conta única, e é irrelevante, na verdade, né? O fato é que é por ampliação de base monetária que você faz o financiamento, né? E isso entra no sistema, na conta de reserva dos bancos, né, de um lado, e os bancos transformam isso em depósito à vista. Eu só chamaria, primeiro aspecto que eu chamaria a atenção aqui, né, é que quando nós estamos fazendo essa passagem, mais importante que se é por título lá atrás, ou se é pela conta única, é aqui dizer que nós estamos trabalhando com um conceito que o Keynes desenvolve também no tratado, que é a criação de depósito passivo, tá certo? Porque os bancos recebem a transferência de reserva e creditam, tá certo? Suponha que seja um programa social, etc., etc., acredita lá o titular, né? Com o seu cartãozinho vai puxar o dinheiro, vai transferir o dinheiro por outros, né? Esse é o circuito inicial do processo, né? Feito isso, né, essa criação passiva de depósito, você tem o processo do chamado multiplicador da renda, né? Eu, de novo, vou enfatizar aqui, eu estou discutindo uma criação monetária que vem do Banco Central, passa pelos bancos, não estou discutindo moeda de crédito, nem criação de depósito à vista, como uma relação de crédito, tá certo? Por parte dos bancos, que também podem fazer isso. Do ponto de vista analítico, eu estou fazendo um caminho só para deixar mais claro, né? Então, você tem uma renda, a partir desse gasto inicial, um multiplicador, né? Pode ser de tamanho variável, né? O mais importante aqui é que, no final do processo,
né? Você tem esse aumento da renda que implicou aumento de salários que foram gastos, tá certo? E que resulta, no final do processo, né, com toda a mudança de titularidade entre os depositantes, etc., né, ao final, isso volta para os bancos em duas formas. Na forma de tributos, porque uma parte disso foi apropriada pelo Estado sob a forma de tributo, né, e uma parte, tá certo, vira poupança financeira. Vamos chamar de lucro aqui para não introduzir pessoas. Vamos dizer que virou poupança das empresas, né? Então, esse é o processo final, né? A emissão monetária ajudou a renda a sair. O que fica disso aí no final é o aumento, digamos assim, da poupança, dividida aqui, para efeitos simplificados, em aumento do tributo, em tributação e em lucro das empresas. Como é que isso vai voltando para o sistema, né? A parte relativa ao tributo, né, ela aliás, a MMT está certo. Primeiro você gasta, depois arrecada e repõe, tá certo? A parte do tributo cancela depósito à vista, você paga parte da emissão monetária inicial, né? É assim que funciona, né? Você recolhe os impostos ao Tesouro, né, e, no fundo, esterilizou parte daquela emissão monetária inicial, né? Mas é bom lembrar que ficou lá do lado dos depósitos à vista no banco o nosso proprietário da riqueza. Eu não quero tratar dele agora, mas ele está lá porque ele é titular de parte dessa riqueza que foi gerada no processo, né? A contraparte disso é uma parte das reservas bancárias que foram emitidas no início do processo, né, que estão lá sob a forma monetária, sob a reserva bancária, porque eu só esterilizei uma parte, que é a parte que foi capturada pelo Estado sob a forma de imposto, né? Foi esterilizada. Muito bem. Primeiro problema, como é que eu vou esterilizar ou não esterilizar essa segunda parte, que corresponde a uma fração da emissão monetária inicial? Se a taxa de juros for zero, não tem problema. Vai ficar lá sob a forma de reserva depositada. Aliás, não é incomum na atualidade acontecer isso, né? Se ela não for zero, se tiver meta de taxa de juros, tá certo? Você vai ter que esterilizar isso sob a forma de operações compromissadas, né? Diária, 45, qualquer que seja o prazo, né? Ou vai esterilizar de uma forma mais definitiva por emissão de dívida pública, né? E aí você fecha o circuito, absorve a liquidez que você criou inicialmente, né? Qual é a discussão importante? Primeira discussão, nós ainda estamos passando, digamos assim, do circuito da renda para o circuito da riqueza, mas estamos no fluxo ainda, né? Primeira discussão importante é a seguinte: o Banco Central tem muito poder para fazer essa captura, né? O Tesouro também. A questão, né? A primeira discussão aqui com a MMT, que eu acho que é importante pontuar, né, é sobre que condições você faz isso. A proposição da MMT é que o Estado, através da junção do Banco Central e Tesouro, né, que é o Estado como unidade, tem poder absoluto, discricionário absoluto, para fazer as condições, para determinar as condições sob as quais eles capturam essa liquidez excedente. Ou seja, né, eu tenho uma meta, se eu quiser, eu tenho uma meta de taxa de juros. E, a partir disso aí, eu capturo, né, toda a liquidez excedente do sistema. Seja do ponto de vista da rolagem de curto prazo, seja do ponto de vista da dívida. Isso é importante, porque esse é um pressuposto, né? A capacidade que você tem de fixar a taxa de juros, né, tanto de curto quanto de longo prazo, é um pressuposto essencial. Ela entra no final, estamos de acordo sobre isso, é uma captura da liquidez. A discussão aqui, né, é saber se de fato você tem esse grau de discricionariedade, certo? Na captura dessa moeda que sobrou no sistema, né? Porque ela pode ter vários impactos se você quiser fazer meta, se não quiser, financiamento da dívida pública. Qual é a questão importante? A MMT tem razão e não tem nessa discussão, né? Porque quando você vai
digamos assim, olhar, nós estamos discutindo a questão do ativo bancário e da captura disso pelo Tesouro ou pelo Banco Central, né? Quando você tinha no passado, que era uma operação clássica, na verdade, né, de Banco Central, era uma compra e venda de dinheiro, tá certo? No qual você fixava a taxa de juros de curto prazo, você tinha uma curva de preferência pela liquidez, né, na qual, no fundo, era isso, o mercado fixava as taxas em outras maturidades. O Banco Central intervia na taxa de curto prazo e a preferência pela liquidez, que é uma coisa típica do mercado, né? Que aqui eu acho que vai acontecer com a taxa de juros, etc. Essa é a discussão keynesiana, né? Da preferência pela liquidez. Polarização de posições, né? E o mercado tinha um papel decisivo na fixação das taxas mais longas. O que é que diz a MMT? Não tem mais. Tá certo? Esse poder, digamos assim, que o mercado tinha, desapareceu. Não sei se eles dizem que nunca houve. O fato é que eles dizem que não tem, né? Tem alguma razão? Sim, né? Porque o exemplo, na verdade, que a gente pode ter mais conspícuo disso aí era como operava o sistema, né? Eu achava, na verdade, eu comprava um título, né? Eu saía da moeda e ia para o título, né? Comprava o título, né? Porque eu comprando o título, né, eu estava apostando na subida do título na queda da taxa de juros. Tá certo? Ou, ao contrário, vendia o título porque achava que a taxa de juros... Esse era um jogo de arbitragem feito pelo mercado a partir da moeda. Eles dizem, com razão, né, que é o seguinte, agora você introduziu, tá certo, no sistema o Banco Central como uma força permanente do sistema, que nunca vai deixar a taxa de juros, tá certo, flutuar na direção que ele não queira, ou seja, nunca vai deixar ela subir. Então, você só tem uma posição no mercado. De certa forma, tá certo? A própria distinção entre moeda e título, ela fica borrada, na verdade, né? Esse é que é o ponto importante, né, da teoria. Qual é a conclusão? Né? A conclusão, na verdade, né, que é importante, né, entender, é que você não tem, na verdade, esse grau de liberdade precisa ser questionado, porque mesmo que ele seja verdadeiro, né, ele tem uma série de implicações para o funcionamento do sistema, né? Então, vamos admitir que seja verdadeiro, né, que você não tenha, né, você tenha um poder discricionário, tá certo? Fundamental, né, do Estado, através do Tesouro do Banco Central, de fixar tanto a taxa curta quanto a taxa longa e tornar o Banco Central um elemento participante da formação do que é isso, no fundo, né? O Banco Central tem poder de emissão, tá certo? E ele garante, tá certo, a taxa de juros, seja curta, seja longa, né, com essa sua intervenção, né? Porque ele pode fazer isso, né? Ele é emissor do dinheiro. Depois a gente pode discutir isso conceitualmente. Primeiro problema importante, agora passando para a esfera da riqueza, né? Os detentores da riqueza, né, podem ter, nesse caso, uma primeira opção, né? Eu posso achar, né, que a taxa de juros é baixa o suficiente para eu não ter a minha riqueza naquela moeda, né? Então, a primeira arbitragem que eu tenho é com a moeda, outras moedas dentro do sistema, tá certo? É fazer a conversão da minha riqueza, tá certo, em outra moeda. O que, de certa forma, é um processo, suponhamos que eu faça isso, ajuda o processo de esterilização, é verdade, mas há um problema aí muito sério, que é você mudar a relação da tua moeda com outra, que é a taxa de câmbio, né? Para países de moeda forte, de moeda reserva, isso pode não ser um problema, e certamente não é, né? Para um emissor da moeda reserva, como os Estados Unidos, né, isso não é um problema. Para países de moeda periférica, tá certo? Este é um problema seríssimo, tá certo? É um problema seríssimo. Se você fizer, né, não é à toa que o Banco Central tem respeitado a taxa de juros externa do Brasil, tá certo? Lá fora. Nunca baixou de 2, porque o risco do país também nunca passou de 2, né? Então, esse é um limite, né, para quem emite moeda periférica, né,
A MMT não reconhece isso, é um problema, né? A questão da hierarquia da moeda. Esse é um limite, tá certo? Para você, tá certo? Emitir, né? Monetariamente, dívida, etc. É a taxa de juros externa. Né? Por quê? Porque nós não podemos deixar que haja desvalorizações significativas do câmbio, né? Da moeda local. Porque nós emitimos uma moeda, tá certo? Frágil, não conversível, né? Nós não denominamos as dívidas externas na nossa moeda, os preços importantes não são denominados na nossa moeda, e nós temos dois problemas quando a taxa de câmbio desliza, né? O problema do descasamento, né? Entre dívida e receita, que é um problema grave, e o problema do pass-through. Aliás, nós estamos vendo agora o que é o pass-through na taxa de inflação, certo? Na taxa de inflação corrente, né? Então, o que seria uma liberdade ampla de fixação da taxa de juros, primeira observação é assim, no caso da moeda periférica, não é assim. Decididamente não é assim, né? E se você tem um processo continuado de deslizamento da taxa de câmbio, o que acontece é que nós vimos isso já várias vezes. No passado, você tem que usar a taxa de juros para controlar a taxa de câmbio. Então, você já perdeu o grau de liberdade, né, que, teoricamente, teria, digamos assim, o Banco Central. Mas eu tenho outra questão, né, que eu acho que é importante, né, porque este problema não aparece, né, nas relações, né, das moedas conversíveis, das moedas centrais. Mas há outro problema, né, que aparece, eu acho que esse é o título do artigo de vocês, né, que é o problema central da gestão da riqueza. Né? Olha que coisa interessante. Eu tinha esquecido, lá atrás, o dono do depósito à vista, que é o cara que é o dono do lucro, é o proprietário do lucro. Né? Lembra? Ele está lá com o dinheiro dele depositado nos bancos. Né? E a pergunta é o seguinte: o que é que ele vai fazer com este depósito à vista, que para ele é a riqueza dele? Certo? A primeira questão é se ele vai aceitar, na verdade, uma taxa de juros pequena para converter esse depósito à vista num depósito a prazo, por exemplo. Ou se ele vai preferir, tá certo? Apostar na valorização fictícia da riqueza. Ou se ele vai preferir, né, em termos concretos, apostar na valorização das ações em bolsa de valores, né, na compra de títulos, né, de diversas naturezas, na compra de derivativos, tudo que possa permitir a ele uma valorização patrimonial maior do que a taxa de juros. E não será difícil, porque a taxa de juros é muito baixa. Né? Então, essa é a questão. Né? Você entrega para o cara, é a riqueza dele. Você não vai poder dizer, não é mais assim, porque os mercados são liberalizados, onde ele vai poder pôr o dinheiro e a que taxa de valorização. E olha que coisa curiosa, né? Este é o processo. A gente, quando está falando disso, a gente está descrevendo exatamente o que aconteceu depois da crise financeira. Ou não é isso? Certo? A criação de liquidez do Banco Central não resolve esta questão, né? Porque os mercados são liberalizados. E se a taxa de juros é muito baixa, né? Aliás, tem até o FMI, né, capaz de reconhecer isso, né? Com mercados muito liberalizados e taxa de juros baixa, você tende, na verdade, naturalmente, a formar as bolhas especulativas. Os conservadores chamam essa bolha que a gente está vivendo, né? Digamos assim, a bolha dos bancos centrais. Né? Este é um aspecto que é decisivo. Né? E você vai alimentando, quanto mais você faça o financiamento monetário e a renda vai crescendo, mais você vai alimentando a bolha especulativa. Né? Porque é isso, você introduz liquidez adicional, você compra ações, o cara muda a titularidade, ele vira dono do depósito, mas isso aumenta o preço das ações. Para usar ações como exemplo. Isso vale para o conjunto de títulos. Né? Então, em geral, o fato de que você controla a taxa de juros em mercados liberalizados e desregulados, tá certo? Tem dado, né, como a gente tem observado, em bolhas especulativas. Né? Essa é a contrapartida. Controla, mas não controla. Não é? Porque esses processos, eu ainda não introduzi aqui a questão do crédito, vou introduzir agora. Né?
Muito bem, nós determinamos isso aqui. Né? Você controla a taxa de juros, mas você não controla a formação de bolhas e processos especulativos nos mercados desregulados, que provavelmente é uma tendência importante do sistema. Né? Vamos discutir agora os bancos, né? E o financiamento do investimento novo. Né? Qualquer empresário, para tomar um crédito no banco, obviamente, ele vai fazer um investimento de 10, 15 anos. Ele precisa, pelo menos, de um prazo de 5 anos, 10 anos, né? Que o banco dê ele o financiamento de 10 anos. Né? E o banco, ele vai consultar o banco e o banco vai dizer que não pode fazer. Por quê? Porque o banco, com essa estrutura de taxa de juros, não consegue tomar recursos, tá certo? Aí é funding. Ele não está fazendo o finance, crédito rotativo, ele é fazer o funding. Ele não consegue tomar esse recurso, tá certo? Porque o dono da riqueza prefere especular no mercado de ativos do que subscrever um título dele que ele vai usar para financiar no longo. Né? Essa é que é a questão. No fundo, você tem uma competição do processo. O processo cria, né, dificuldades, né, para você fazer o financiamento da riqueza nova, do ponto de vista privado. Né? Esse é que é o ponto, tá certo? Que eu acho que é importante sublinhar. E olha que coisa curiosa, você cria um obstáculo por conta do prazo de financiamento, né, para você financiar a riqueza nova, a compra de uma máquina, etc. Mas você não cria para financiar a especulação, porque a especulação é curta, tá certo? E não é funding, é finance, tá certo? O banco pode criar, tá certo, o crédito curto para você especular. Ou seja, o resumo da obra, nessa introdução que eu queria fazer aqui, certo? Que já está longa, é mais ou menos essa. Na verdade, o programa da MMT, né, da expansão do gasto público, do pleno emprego, né, da política monetária que você controla nesse grau, ele é muito interessante, só que ele falta uma perna importante, a meu juízo, que é o fato de que você não consegue fazer isso se você não tem mercados financeiros regulados. Se você não tem mercados financeiros regulados, né, você pode até conseguir fazer isso durante algum tempo, mas muito provavelmente você vai estar, né, fazendo um processo de insuflamento, não sei se é insuflamento ou insuflação, agora eu fiquei em dúvida, tá certo? De bolhas especulativas. Né? Porque, no fundo, tem uma dimensão da riqueza, né, da moeda, tá certo? Que faz circular a riqueza e que ela própria é riqueza, sobre a qual você abre mão de controlar. Né? Ou seja, primeiro tem que regular para depois fazer o programa de política fiscal e monetária. Né? Seria um pouco a coisa de cabeça para baixo aí. Né? Era isso, já falei demais, aí eu passo a palavra para o Lício, é isso? Vai lá, Lício. Obrigado, Ricardo, boa tarde. Boa tarde também, professor Peluso, Saulo. Ricardo, vou fazer algumas considerações aqui sobre o que você falou e também sobre o texto que a gente escreveu, o professor Beluso, eu e o Saulo, e que deve sair aí no próximo número da revista Economia e Sociedade, né? Isso. Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, quer dizer, que é muito interessante como boa parte dos economistas que são mais próximos de mim, inclusive, né? Que são mais próximos da gente, boa parte, né? Eles abraçaram quase sem reservas a ideia da MMT, sobretudo depois da crise de 2008. Né? Parece que houve um insuflamento desse campo teórico, um insuflamento dessa discussão em torno da MMT, que, como se sabe, não é tão nova assim, né? Já vem de algum tempo, sobretudo depois do início da crise de 2008. Né? E por que isso, me parece? Me parece que há um questionamento legítimo. As pessoas fazem uma pergunta que me parece bastante razoável. Não é? Ora, se é possível aos bancos centrais e aos tesouros nacionais emitirem moeda ilimitadamente para salvar o sistema bancário e o sistema financeiro, por que não é possível continuar emitindo moeda, né, para simplesmente salvar a sociedade de uma crise profunda, certo? Né?
uma crise que também parece ilimitada. Então, a pergunta que deu ensejo, a meu juízo, a esse crescimento bárbaro do interesse pelo MMT é bastante legítima, bastante boa, né? Mas é aquilo, quer dizer, o que pode ser uma boa provocação e um bom debate teórico também pode, em algum momento, resvalar num descaminho ou, pelo menos, num voluntarismo um pouco inócuo, né? Se a gente não fizer as devidas mediações, se a gente não fizer isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, né? Quer dizer, tentando aprofundar o debate e o conhecimento e o entendimento sobre, afinal, como funciona o sistema, quais são as suas limitações. Eu acho que tem uma grande questão de fundo, a gente tenta colocar isso no artigo. Tem várias questões, mas que é a ideia de compreender, né, ou a compreensão do Estado e do mercado de uma forma a partir do que o professor Beluso, citando um autor aí já do século XIX, chamaria de má abstração. Né? Quer dizer, como se... Né, sinceramente, eu leio alguns dos autores americanos, né, principalmente da MMT, e fico um pouco com essa impressão. Eles estão falando de alguma coisa que, na prática, precisa das suas mediações. E quando você vai tentar olhar as suas mediações, elas simplesmente não existem da forma como eles colocam. Né? Então, por exemplo, vou sacar um exemplo aqui que está lá no nosso texto e que me parece que requer uma discussão mais aprofundada, que é o conceito de soberania monetária, não é? Como você bem disse, Ricardo, agora, né, acabou de dizer, existe a ideia de que o Estado é absolutamente soberano na gestão monetária, não é? Ele é absolutamente soberano no sentido de que ele é soberano para fixar a taxa de juros, como você bem alertou, ele é soberano para fixar a estrutura termo da taxa de juros. Né? Ou seja, toda a curva de juros, a taxa de juros curta e as taxas de juros longas. Né? Como se ele, então, pudesse o tempo todo estar estabelecendo a seu interesse a taxa de juros longa. Bem, talvez seja assim a partir da fixação de certos parâmetros teóricos que, na prática, não se concretizam, exatamente pelo que você apontou no final da sua fala. Não é? No fundo, nós estamos lidando com, quando a gente olha para a estrutura a termo da taxa de juros, a gente está lidando com ativos financeiros que são ativos nos balanços dos agentes privados, não é? E que vão tomar diariamente, e isso é tão mais verdadeiro quanto maior o volume de negociação nos mercados secundários, diariamente os agentes vão tomar decisões sobre manutenção ou não desses ativos nas suas carteiras. Eu estou falando de títulos de dívida pública e de títulos de dívida privada, principalmente, não é? E que podem muito bem ser substituídos a qualquer momento por outro tipo de ativo, né? Ativos de capital ou ativos de outra natureza. Bem, me parece que essa relação de poder, eu acho que essa palavra é uma palavra que escapa um pouco ao debate da MMT, né? Pelos que propõem a MMT. Essa relação de poder entre quem emite a moeda, que é claro que é o Estado Nacional, e quem a tem, nas suas mais variadas formas, como um ativo no seu portfólio, como um ativo no seu balanço, essa relação de poder me parece que precisa ser melhor discutida, precisa ser aprofundada, não é? Porque não se trata de uma imposição, não é? Não se trata do Estado impondo aos agentes privados uma certa forma um certo volume, né? Que ele, Estado, a seu bel prazer, decide, bem, eu vou ampliar o estoque de riqueza que, emitida por mim, vai fazer parte do portfólio privado. O portfólio privado ou os agentes privados decidem, como você bem acabou de dizer. E essa decisão pode impactar em movimentos inesperados e abruptos da estrutura a termo da taxa de juros. Veja o que aconteceu no Brasil há algumas semanas atrás, certo? Né? Certo? De repente, sem que o Banco Central quisesse e talvez mesmo esperasse, a parte longa da curva empinou, não é? Claramente porque os agentes resolveram vender os papéis, né?
Ou então o que acontece na estrutura termo da taxa de juros nos países europeus. Em alguns países europeus, a gente sabe disso, a parte longa da curva mergulha para níveis inusitados, né, baixos, né? Então, no fundo, eu acho que essa é a questão que a MMT precisaria talvez refletir um pouco mais, ou discutir um pouco mais, ou abrir um pouco mais, né, a discussão. A soberania do Estado, ela é uma construção sempre relativa, sempre temporária, sempre sob risco, sempre sendo questionada, não é? A própria moeda, e é por isso que a gente começa o nosso artigo discutindo a moeda, os dois conceitos, talvez dois conceitos centrais de entendimento da moeda. A moeda mercadoria, a moeda como apenas um meio de troca, não é? A moeda como uma tecnologia, não é? Que facilita as trocas, a moeda como um instrumento imposto pelo Estado para os agentes que vão aceitá-la na medida em que percebem o seu benefício no aumento da produtividade social, e, por outro lado, a moeda como uma instituição social, não é? Que me parece uma via muito mais interessante de compreensão da moeda, porque explicita a sua ambivalência. A moeda, Ricardo, ela é, ao mesmo tempo, um bem público e um bem privado, como bem chama a atenção o professor Beloso em vários textos e chama a atenção o professor Michel Alliottat no seu texto seminal lá de 1982, né? Na violência da moeda. A moeda é, ao mesmo tempo, um bem público e um bem privado, não é? E essa disputa pela captura da riqueza privada, que só pode se manifestar na forma monetária, e, ao mesmo tempo, a tentativa de manter a integridade do padrão monetário, que é elemento central da integridade do tecido social, ela se dá diuturnamente. Não é? Ela não é algo estabelecido de uma vez por todas. Não é? Quer dizer, é em torno dessa tensão e dessa ambivalência que eu entendo a gente precisa compreender o fenômeno monetário e precisa compreender as restrições que um Estado tem, qualquer Estado, inclusive o Estado americano, né, emissor da moeda-chave do sistema, ele tem na sua condição de fazer a gestão monetária, né, tanto na sua forma de mais curto prazo, quanto na sua forma de títulos públicos de mais longo prazo. Então, eu queria só pontuar esses elementos que me parecem centrais. Então, afinal, do que nós estamos falando, e eu vou dizer aqui, a MMT me parece, em vários momentos, flertar com uma ideia de moeda, que é uma ideia muito mais próxima da ideia de moeda-mercadoria do que com a ideia de moeda como uma instituição social. Então, eu acho que isso precisa ser discutido, a gente precisaria discutir isso com mais cuidado, e também o conceito de soberania. Não é? Eu acho que esse é um elemento central para a gente compreender o fenômeno monetário no capitalismo e compreender melhor os preceitos e poder fazer melhor a crítica dos preceitos da própria MMT. Não é? Eu daqui a pouco volto, falo mais algumas coisas, queria devolver a palavra a você. Você está sem som, Ricardo. 10 minutos para cada um, aí o Saulo intervém, o Beluso, depois a gente faz uma segunda rodada para a gente ir movimentando essa discussão. Tem, inclusive, um conjunto de observações aqui do pessoal que está nos assistindo, né? Mas vamos lá, Saulo. 10 minutos. Tá bom. É bem rápido, acho que eu vou gastar menos. Agradecer o convite, Ricardo. Prazer estar aqui com o Ricardo, foi meu professor Beluso, Lício. Bom, eu acho que vários pontos já foram adiantados aqui na introdução pelo Ricardo, nos comentários do Lício. Eu acho que o principal ponto que a gente colocou em discussão, né, no nosso artigo foi realmente em relação ao conceito de soberania. Né? É um ponto que a Daniela chamou a atenção, por exemplo, no texto que ela escreveu, né, sobre a MMT, uma visão crítica da MMT, mas é que a gente chama a atenção olhando, talvez por um outro aspecto, né, utilizando a discussão da Alliottat, né, olhando para a relação Estado-mercado, que não é devidamente tratada pelos teóricos da MMT. Então, a gente chama atenção para esse ponto, né, olhando para o caráter dual da moeda, né, para a contradição da moeda,
contradição da moeda privada e pública, a fragmentação e centralização. O Aguiletá fala lá no Violência da Moeda que você não pode ter um sistema que caminhe para a fragmentação ou para a centralização. Você vai para um sistema muito fragmentado, né, com predomínio da moeda do caráter privado, a moeda perde a sua função, o seu poder regulador, e aí fica muito mais difícil para o Banco Central organizar, como o Aguiletá fala, a raridade da moeda, né, nesse sentido. Então, eu acho que o ponto central é chamar a atenção para isso. Essas tensões, essa relação de poder, ela se dá como resolvida ali nos textos do Weil. É isso que ele transparece de outros teóricos da MMT. E a gente também coloca e resgata, assim como outro autor que a gente cita lá, como chama Alice? É o Heine, como chama? É Doug? É o autor que escreveu na Jacobin. Como chama mesmo? Esqueci agora o nome do autor. Mas que ele resgata o Kalec, né? Ele resgata o texto do Kalec, os aspectos políticos do plano emprego, e a gente relata isso no nosso artigo também, porque o Kalec ele chama a atenção para as relações de poder, claro que em outras bases, em outro contexto, mas eu acho que é interessante a gente chamar a atenção também, assim como o Kalec chamou a atenção naquele momento, mas eu acho interessante a gente chamar a atenção, porque o Kalec ele também estava vendo isso naquele momento, né, lá em 42, 43, ele olha ali para soluções econômicas, o problema do desemprego, ele fala, tudo bem, a gente tem a solução econômica, mas e as mediações aqui nesse processo, né? Quais são as dificuldades aqui? Há certos obstáculos, né? Então, é isso que a gente chama atenção agora nesse novo quadro, nesse novo cenário, né? Porque, enfim, quanto à necessidade de atuação do Estado, questionamento em relação às limitações do financiamento do Estado, isso já está posto, não só pela MMT, mas também por outros teóricos. O próprio André Lara Rezende, no artigo recente que ele escreveu no Valor, ele comenta um texto do Summers, um texto recente, onde ele fala sobre a política fiscal, vários autores, FMI, outros organismos multilaterais, falam abertamente sobre a necessidade da política fiscal, a necessidade da atuação do Estado, mas, de novo, acho que nós temos um problema parecido ali, né, em comparação aos anos 40, obviamente em outros termos, mas são os mesmos pontos, todo mundo falando sobre a política fiscal, sobre a necessidade da participação do Estado, mas poucas pessoas falando sobre essas mediações. E sobre isso eu só gostaria de deixar um ponto também, que é o seguinte, uma coisa que me incomoda, inclusive, né? Muita gente, inclusive o André Lara Rezende, no artigo dele, ele comenta que, bom, a política monetária ela chegou ao seu limite e agora o mais importante é a gente focar na política fiscal, ou seja, o Banco Central conseguiu controlar as taxas de curto e as taxas de longo, agora ele não tem mais o que fazer, e agora cabe aos estados definirem uma agenda de investimentos públicos, etc, etc. Eu tenho reservas, porque a discussão da política monetária ela não acabou, justamente porque, né, a política monetária não convencional ela não avançou, né, nas discussões, justamente nessa discussão que a gente está fazendo sobre a moeda, sobre a visão da moeda, né, sobre o caráter dual da moeda. Ou seja, a política monetária não convencional ela pode ter, ela é não convencional em relação aos instrumentos, em relação enfim, às metas, mas do ponto de vista teórico a gente não avançou em direção à discussão sobre a moeda, né? Então a gente tem olhando do ponto de vista concreto, a gente tem esse obstáculo ainda. A discussão de política monetária ela não se esgotou. Então, ela vai para onde a discussão da política monetária? Aí vai no sentido, como o professor Ricardo comentou, da regulação financeira, da regulação e supervisão, do espaço de valorização do capital fictício, se a gente quiser colocar
dessa forma também. Então, a gente tem que incluir também, porque a regulação e supervisão financeira ela é colocada aqui como se fosse uma coisa à parte, discutida em outros termos, mas esse é o ponto fundamental, né? Dentro da discussão de política monetária. Eu lembro quando eu escrevi a minha tese da taxa de câmbio, eu falo, bom, você tem a política cambial, mas a discussão sobre a regulação dos fluxos de capitais, ela faz parte da discussão também da política cambial, ela está dentro desse arcabouço, você tem que colocar isso na discussão, porque quando você está discutindo regulação, você está discutindo justamente a relação entre Estado e mercado, né? Então, esse ponto também que me incomoda, essa questão dos limites da política monetária, esse foco em cima da política fiscal, ele acaba colocando, de certa forma, a discussão sobre a moeda de lado, e eu percebo que a MMT acaba atendendo, de certa forma, esse ponto. Tudo bem, Ricardo? A MMT acaba, de alguma forma, entrando nessa visão em relação aos limites da política monetária, mas é isso. Peluso quer completar a rodada aí, depois tem algumas perguntas aqui que eu vou tentar começar a responder, mas aí faz a tua intervenção mais geral antes de a gente passar para as perguntas. Com microfone, sem microfone não dá. As intervenções foram muito bem feitas, tocaram nos pontos essenciais. Eu só queria sublinhar o fato de que, ao longo do seu processo de constituição, digamos assim, esse processo de constituição ele é contínuo no sentido de que ele tende a reforçar sempre aquelas características, aquelas formas centrais que esse sistema capitalista possui, entre os quais está a prerrogativa do Estado de cuidar dessa instância social, inexoravelmente social, que é a moeda. Ela é inexoravelmente social no espaço de sociabilidade em que prevalecem as relações de propriedade. É esse tipo de sociabilidade mercantil, monetária, capitalista que nós estamos tratando, né? Então, isso é essencial compreender, que isso é constitutivo. Então, a capacidade, digamos, o mercado entrega essa prerrogativa ao mercado porque ele não pode fazer de outra porque, na verdade, se ele pudesse prescindir disso, nós teríamos a anarquia monetária. Quer dizer, nós teríamos, na verdade, um jogo que, na verdade, nunca se concretizou, proposto pelos economistas austríacos, como Hayek, por exemplo, que queriam uma moeda privada. Ou seja, você teria uma concorrência entre os emissores de moeda e aí o mercado escolheria qual o emissor mais qualificado e essa seria a moeda escolhida. Ou seja, você estava discutindo um processo de descentralização que ia culminar numa centralização. Seria um emissor e um gestor privado do sistema monetário, mas um setor privado público-privado. Então, é engraçado que na história do capitalismo, na Constituição, por exemplo, do Banco da Inglaterra, né? A Constituição do Banco da Inglaterra, em 1694, ela foi essencial para permitir a transição das relações de propriedade feudais, da servidão, etc., daquele sistema, na verdade, com características muito próprias, para o capitalismo mercantil monetário, né? Isso leva um tempo enorme na Constituição, mas é fundamental. Temos que dizer o seguinte, é interessante ler a história do Banco da Inglaterra.
para ver como ele operou e como ele foi, na verdade, afirmando esse caráter público da moeda e, ao mesmo tempo, permitindo o desenvolvimento das relações de propriedade. Relações de propriedade que envolvem, como disse o Ricardo, né, a propriedade da riqueza. Mas o que é a riqueza? A riqueza é apenas financeira? Não. A riqueza também implica no direito de apropriação. Então, as empresas privadas, elas dispõem do direito de apropriação. Apropriação de uma fração da renda, do lucro, aquela que não é paga para a circulação corrente dos que trabalham, dos que prestam serviços para esses empresários. Então, o sistema monetário tem que permitir a apropriação. Então, vocês vejam como exemplo curioso é que, na pandemia, né, essas relações de apropriação simplesmente sumiram. Tanto as apropriação da riqueza financeira, dos títulos de riqueza, sobre a renda e sobre a propriedade, né, as ações, os títulos de dívida. Surgiu uma indiferenciação, ninguém sabia quem valia mais do que o outro, quem vale mais. Ninguém sabe. Aí o Estado teve que intervir para reconstituir essas relações. Reconstituir essas relações de propriedade e de apropriação. Vejam o que reclamavam as empresas pequenas, médias e as grandes. Eu não sei o que fazer, eu estou lidando com prejuízo, eu não tenho mais acesso ao crédito. E aí eu vou voltar a entrar na história do crédito. Esse sistema, quando foi constituído, ele não pode ser separado do crédito. Ele só, na verdade, se move através da emissão monetária via bancos privados, porque o Estado é o senhor da moeda. Porém, os bancos são os agentes privados que regulam essa emissão. Como é que eles regulam a emissão? Eles olham e falam, será que essa empresa aqui merece crédito? Será que o investimento, o projeto que ela está fazendo de investimento, tem viabilidade? Ou eu vou ser obrigado a me apropriar da riqueza dele, expropriá-lo, se ele não conseguir me pagar? Então, o Banco Central e os bancos privados fazem parte do mesmo sistema. Não há nenhuma diferença, e eles são, até onde se prolongue a vida dessa economia nas relações de propriedade, você não pode fazer que o dinheiro ingresse no sistema sem preservar as relações de propriedade. Então, só uma observação, que eu acho que você podia explorar esse ponto. Isso é rigorosamente verdade, a questão do crédito, mas olha que a questão que é importante aí, e isso é um pouco... Não, eu só quero que você esclareça um ponto aí. É uma parte, não é uma parte, você esclarecer. É a relação do crédito com a coisa, a compra de riqueza velha através da emissão do Banco Central, como é que se interfere nas condições de crédito? Esse é que é o ponto que é importante. Depois entramos nisso. O que eu quero dizer é o seguinte: numa economia supostamente marcada por uma normalidade, em que os títulos de riqueza nascem dos fluxos de produção e criação da renda, ou seja, quando você financia o investimento, você está, na verdade, criando uma relação de débito e crédito. Em geral, esses títulos de dívida passam a ser negociados no mercado secundário. Assim como os bancos também emitem títulos, por exemplo, certificados de depósito, né, para poder se financiar além dos depósitos à vista. O Keynes aqui dizia com muita graça, dizendo que o banqueiro sentado, o banqueiro privado sentado na sua sala, ele imagina que os depósitos que permitem que ele crie empréstimos. Ele não sabe que é o contrário. São os empréstimos que permitem a expansão dos depósitos. Claro, porque os empréstimos estão na cúspide do processo de criação. Quando eles criam renda, e criam renda assim, eles pagam as empresas, que ele escreve claramente, eles pagam as empresas contratam os seus assalariados, que passam a gastar para adquirir de volta esse valor, né? De modo que
você tem um sistema de criação monetária público-privada, em que os bancos comerciais exercem um papel fundamental. Então, se você está numa situação, digamos, como as pessoas acham que funciona, à medida que você vai reproduzindo, repetindo esses fluxos de criação de renda, emprego, compra de volta do que foi produzido, você vai gerando, ao mesmo tempo, um conjunto de ativos, tanto de dívida quanto de ativos de propriedade, que as empresas vão emitindo ações, etc. E as ações são direitos de propriedade. Né? Você vai criando um espaço de valorização, é isso que você queria que eu dissesse, né, Ricardo? O espaço de valorização que, na verdade, vai se autonomizando, que é o que se chama, né, riqueza fictícia. Não é porque ela é fictícia, não é porque ela não existe. É porque ela se descola da formação da renda e do emprego na vida corrente das pessoas. Mas é preciso ter claro o seguinte, que ao longo do tempo, e isso ocorreu durante muito tempo, inclusive logo no pós-guerra, onde o sistema funcionou de forma... É que à medida em que, dada a natureza proprietária dessa economia e monetária, à medida que a economia vai crescendo e se desenvolvendo sem grandes choques, como foi dos anos final dos 40 ao início dos 70, você acumula um estoque grande de riqueza financeira, porque a cada movimento do fluxo você cria mais um pedaço novo dessa riqueza financeira. Então, começa a surgir esse conflito, né? Porque a riqueza financeira vai se tornando cada vez mais presente. E isso suscita a possibilidade de que o crédito, nós estamos observando isso agora, seja usado para você valorizar ficticiamente a riqueza. Vai surgir, você vai ampliando esse estoque de riqueza. Isso é da natureza desse sistema. É mais do que... Deixa eu fazer essa observação, pegar esse ponto para você detalhar. No fundo, né, nós estamos discutindo aqui duas esferas de valorização diferentes. Uma valorização que é patrimonial. Ela não é a valorização que o juro te paga, tá certo? Uma coisa é você dizer, eu emito um título, isso vai me render uma taxa de juros, isso vai ser capitalizado, tudo bem. Tudo bem. Essa é uma questão, tá certo? A outra, ela tem uma valorização patrimonial, que não necessariamente tem a ver com juro. Ao contrário, às vezes, quando o juro cai demais, você estimula o ganho de riqueza fictícia. Não, ao contrário. Na verdade, é o seguinte, o que está acontecendo? O que dizem os Blanchard da vida, os Lawrence Summers, que, na verdade, você está numa situação em que a taxa de juros caiu porque há muita poupança. As pessoas estão poupando demais. Não tem nada a ver. O que aconteceu é o seguinte, inchou esse estoque de riqueza financeira. Então, na verdade, nas intervenções, na relação Estado, quando o Estado intervém para coibir uma desvalorização de ativos ou uma queda no nível da atividade, é o que aconteceu no quantitative easing. O que você fez? Você levou ao paroxismo a valorização financeira. Então, é só você olhar o que está acontecendo no Brasil. Você sabe quantos investidores você tinha na Bolsa? Era mais ou menos, eu posso estar enganado, 600 mil estavam na Bolsa. Agora são mais de 2 milhões. Por quê? Porque o cara corre para a valorização do estoque de ativos, na verdade, que representa a riqueza. Então, o que eu queria dizer, Ricardo, é que é o seguinte, não é que essas formas elas se opõem. Elas não se opõem. Elas são contraditórias. Mas o pessoal não gosta de contradição. O pessoal não gosta de contradição. O pessoal quer saber, é isso ou é aquilo? É as duas coisas. Só que uma das dimensões desse processo de enriquecimento se sobrepõe sobre o outro. E o outro, em termos relativos, vai definhando. Então, o problema da MMT é que a MMT responde a essa angústia. Eles falam, olha,
eles respondem a essa angústia: olha, precisa, na verdade, dirigir o gasto para criar emprego e renda, porque eles não têm o negócio da garantia de emprego. E a preocupação deles é legítima, é interessante e é reveladora. Né? Você falou muito bem. Para você resolver isso, você precisa botar uma regulamentação tal qual aquela que existiu durante os 30 anos gloriosos. Se você olhar, né, você olha agora e veja o seguinte: depois da crise de 2007 e 2008, com o empenho dos bancos, os bancos centrais botaram lá 25 trilhões nos seus respectivos balanços. O que significa isso? Significa que eles emitiram dinheiro para poder sustentar essa valorização. Só que isso não foi efetivo. Então, você olhem a ata do Banco do Federal Reserve, do Comitê de Política Monetária, do dia 4 ou 5 de novembro, que a última, aliás, vai haver uma reunião hoje. Então, prestem atenção no que eles vão dizer. Sabe o que eles disseram lá atrás? Disseram o seguinte: nós precisamos fazer o qualitative easing. Qualitative easing. O que é o qualitative easing? Nós temos que escolher os setores que nós vamos emprestar para estimular a economia. Qualitative easing é a expressão que eles usaram. Então, essa ficha está caindo para todo mundo. E caiu na cachola do pessoal da MMT. A gente tem que reconhecer que eles, na verdade, explicitam uma situação muito complicada e que alguns querem explicar de maneira simples. Inclusive eles, porque eles falam: não, o Estado tem poder. Tem poder desde que ele respeite, a menos que você for mudar de regime social e econômico, né? Desde que ele respeite as relações de propriedade. Então, você passar por cima disso significa... Eles são uma espécie de quantitativistas da esquerda. Quantitativista é o quantitativismo à esquerda, que acha que o Estado tem poder e prerrogativa de emitir livremente, sem respeitar as relações de onde nasceu esse sistema monetário. Esse sistema monetário nasceu de várias adaptações ao longo do tempo. Se vocês olharem, sabe o que eu recomendo? Agora eu vou começar a recomendar. Vocês têm que ler Charles Dickens. Não leiam os economistas. Leiam Charles Dickens. Como, por exemplo, Conto de Natal. Como, por exemplo, Nicholas Nickleby. Eu recomendo que leiam, que ele explicita no comportamento dos seus personagens essa ambiguidade. Ele tinha temor do que acontecia com as sucessivas crises financeiras na Inglaterra, que acontecia com as pessoas. Mas aí ele saía, ele foi progressivamente saindo por uma solução individual, que era um sujeito ser bonzinho, ser caridoso, essas coisas. Mas vale a pena ler o nosso Dickens, Charles Dickens, porque toda a obra dele perpassa essa questão ambígua da moeda, da riqueza. E vamos combinar uma coisa, né? Por um lado, a moeda, ela, como dizia o outro pensador do século XIX, o Marx, ou o Simmel, se vocês quiserem, George Simmel, né? Que é posterior a do fim do século XIX, mas o Simmel dizia que a moeda, ao mesmo tempo, libertadora e aprisiona. Ela aprisiona quando ela aprisiona você nas teias do enriquecimento. E ela te liberta na medida em que ela te dá espaço para você comprar o que você quiser. E aí eu posso refletir esse conflito assim. De um lado, ela te aprisiona e, de outro lado, ela te liberta. E, na verdade, o que acontece com a nossa MMT é que ela exprime isso. E a gente tem que tratar isso de uma maneira bastante compreensiva e debater as questões, debater com eles, conversar com eles, né? Não tratar a questão assim, isso é coisa de economista, né? Está certo ou está errado? Né? Isso é coisa de infância.
Mãe, está certo isso ou está errado? É o Fla-Flu. Deixou Fla-Flu, virou um Fla-Flu. Deixa eu colocar um. Não vou falar mais nada. Recolocar um tema que eu acho que precisa ficar claro aqui, na verdade, nessa discussão. Né? Entendendo, na verdade, como você falou, que a questão da temática da MMT, das questões, são relevantes, não se trata disso. Há um problema aqui, que é um problema maior. Né? Eu estou pensando num programa, digamos assim, né? Diante da realidade que está aí, cada vez mais necessário de fazer um programa fiscal, de investimento público, isso não só aqui, né? Nos Estados Unidos, cuja taxa de crescimento caiu muito, né, nos últimos anos. Né? A questão é a seguinte, você diz, não, eu posso fazer isso, mas olha que questão relevante isso. Com a moeda desta natureza, né, numa circunstância tal na qual a função riqueza da moeda está hipervalorizada. Por quê? Porque os mercados financeiros estão amplamente liberalizados. Então, eu digo, eu posso fazer isso porque eu controlo a taxa de juros. Não pode. Tá certo? Porque se você fizer isso, como, aliás, tem sido demonstrado, tá certo? Você fez uma intervenção brutal no mercado monetário de títulos, na verdade. Para quanto foram digamos, os ativos dos bancos centrais? Hoje, na verdade, o Banco Central americano tem cerca de 1/3 da dívida pública americana, ou seja, ele virou 50%. 50%. O Banco Central japonês, tá certo? Não só tem títulos da dívida pública, tem ações, na verdade, eles viraram um market maker dos mercados. Exatamente. Certo? Com um grau de intervenção jamais visto. Agora, você fechou este canal. Eu emito e controlo a taxa de juros a qual eu rolo esta dívida. Claro, mas você deixou um conjunto de buracos, tá certo? Para os quais o sistema vai fugir. Né? Talvez criando um problema maior, tá certo? Do que seja a própria dívida pública, né? Que são as bolhas de ativos. Né? Esse é que é o ponto. O ponto é o seguinte, sem você reregular o sistema e fechar esses canais, né, você pode estar gerando um problema muito maior. Vamos ao exemplo do Brasil. Né? Você está vivendo uma circunstância agora, tanto aqui local, né, vamos deixar claro isso, que é necessário você fazer um programa fiscal pesado para sair. Está sendo ajudado pelo fato que a taxa de juros lá fora está zero ou quase zero. Mas você corre um risco sério, tá certo? De mudar a circunstância internacional e você ter como moeda inconversível o canal do câmbio, tá certo? Está ali, tá certo? Este é o nosso problema. Então, nós deveríamos, para fazer uma política, né, digamos assim, de expansão fiscal, etc., nos preocuparmos aqui, tá certo? Em pôr areia, tá certo? Nas engrenagens do câmbio. Aí você pode falar, é a mesma coisa lá. Se você permitir o grau, né, e estimular, de certa forma, os processos de criação de riqueza fictícia, né, nas economias centrais, você pode controlar a taxa de juros que você quiser. Aliás, controlar e baixar dá mais especulação do que se a taxa fosse mais alta. Né? Essa que é a relação de causalidade. Eu queria falar desse ponto e dizer que o David De Castro fez um comentário que a MMT não propõe o controle da taxa longa. Eu ouvi dois autores da MMT, não sou especialista, o Randall Wray e o Lara Rezende, na verdade, ambos defendem que o controle é possível, viável, está sendo e pode ser feito tanto no curto quanto no longo prazo. Então, é isso que eu estou entendendo, no espectro de taxa de juros. Né? Pode ser que tenha outras variantes que não defendam isso. Né? Estou me baseando na fala dos dois. Lício, quer fazer algum comentário aí? Eu queria fazer De fato, essa questão da taxa longa não é tão explicitada, talvez, pelos autores, mas eu entendo que ela está ali suposta. Mas senão não adianta. Né? Porque senão não adianta, exatamente isso. Agora, eu queria fazer um comentário, Ricardo, se você me permite, sobre uma matéria que está no Jornal Valor Econômico de hoje, que é espantosa, mas explicita isso que nós estamos falando de uma maneira cabal. Enfim, trata-se de uma entrevista com o novo diretor de investimentos da Fundação Petrobras de Seguridade Social, da Petros, né? Na qual eu já estive, vocês sabem. Ele diz simplesmente, acabou o tempo do buy and hold, ele disse.
não é? Daqui para frente, as fundações, né, os fundos de pensão no Brasil vão ter que fazer gestão ativa, ele diz, de comprar e vender ativos, né? Então, você veja, essa liberdade completa, essa ausência do que você mencionou aí referente à taxa de câmbio, a ausência de completos controles, leva um agente que tem um passivo longo, como são os fundos de pensão, tá? E que poderiam, portanto, compor uma carteira com ativos também longos, e aí eu estou me referindo ao que você mencionou do fornecimento de funding para que a macroeconomia do emprego e da renda funcione, né? Esse tipo de agente, ele tem a total liberdade de simplesmente abandonar essa via de carregar ativos longos, como disse o gestor, de buy and hold, e trocar essa opção por uma opção de compra e venda. Ele virou mais um. Então, não interessa que ele tenha essa opção e que ele tenha essa possibilidade dada pelos seus compromissos, pelo seu passivo. Ele vai fazer o que qualquer gestor de fundo de investimento de curto prazo vai fazer e faz. Né? Ou seja, ele vai, porque é da natureza do negócio. Certo? É da natureza, como bem disse o professor Beluso. Desculpa, Ricardo. Deixa eu completar essa história. Não, é isso que você está falando. Em mercados, na verdade, ultra desregulados, como você tem hoje no capitalismo, certo? Com a liquidez que tem nos mercados, alguns dos quais, como da dívida pública, com o emissor de moeda dentro dele para dar liquidez. É ilusão, tá certo? Que você vai fazer controle substantivo sobre o processo de valorização, etc. Você não tem o controle, é ilusório, certo? Essa é que é a questão, você não pode, né? É a questão de que o Estado pode, não pode, tá certo? Essa é que é a questão. E vai ficando cada vez mais manietado, porque você vai perdendo também os instrumentos de intervenção convencional. Essa é que é a questão. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Agora eu quero meter o meu nariz na conversa. É o seguinte, eu estou imaginando, estou percebendo que, eu não sei se vocês se lembram do Taper Tantrum. Lembram-se que os bancos centrais, em 2011, né? 2011, 11 ou 12, não sei, quiseram recuar do quantitativismo. O que aconteceu? Os mercados capotaram. Então, eu quero assinalar uma outra coisa, que muita gente não está prestando atenção. É que você desmontar esse estoque que está dentro dos bancos centrais, ou seja, recuar do quantitativismo, seja ele qualitativismo, certamente vai ter um efeito devastador semelhante a uma tentativa de você controlar um mercado em extrema valorização, um bull market, ser, na verdade, conter um bull market, subir na taxa de juros. É a mesma coisa. Então, você está numa armadilha. O Estado está numa armadilha. E não é à toa que o Comitê de Política Monetária, em novembro, falou que nós precisamos mudar para o qualitativismo, que é, na verdade, para escolher os setores que têm maior impacto na economia dita real, de emprego e renda, etc. Só que, do jeito que as empresas estão armadas, estão articuladas, estão preparadas, é muito provável que, mesmo ele dirigindo o crédito na verdade, para a produção, para o emprego, dada a forma como as empresas funcionam, com recompra de ações, etc., o pagamento de dividendos, porque isso é um sistema, minha gente. Isso é um sistema, não é um problema de decisão individual. A empresa que não recomprar suas próprias ações está ferrada. E eu quero falar outra coisa. Está começando a predominar aqueles fundos que fazem aplicações em índice das bolsas. O que significa isso? Eles chamam isso de investimento passivo. Ou seja, ele retroage em cima da expansão do valor das ações e volta de novo. É como se fosse um processo de realimentação. O investimento passivo é um processo de realimentação.
não quero ser chato, estou falando isso, porque é preciso que a gente olhe todos os ângulos dessa transformação, certo? Então, isso afeta o comportamento dos fundos, dos gestores de fundos, etc. Só isso. E esse comportamento, rapidamente, esse comportamento dos gestores de fundo, professor, acaba, na verdade, é um reflexo desse próprio comportamento do Banco Central. O Banco Central, desde o quantitative easing, ele passou a mensagem, né, de que ele estará ali, né, sempre renovando as condições para a valorização, sempre renovando, né? Então, há uma mensagem, principalmente a partir do fracasso das tentativas de normalização, há uma mensagem dos bancos centrais, principalmente os países desenvolvidos, de que eles estarão lá para renovar as condições de valorização e de manutenção, na verdade, da riqueza velha. Então, esse que e isso reflete, inclusive, no comportamento dos gestores dos fundos. Só pode, Sim. porque eles, na verdade, não têm liberdade e arbítrio para agir de outra maneira. Se eles agirem de outra maneira, eles saem da briga. E eu quero lembrar o seguinte, que o BIS, através daquele economista Cláudio Borio, que é o diretor de política monetária, já fez várias vezes essa advertência. Isso aqui não tem nada de estranho, só é estranho aqui no Brasil. Professor Borio, desculpa, interrompi o senhor. O Borio várias vezes chamou atenção para essa disfunção da política monetária com a valorização de ativos. Ele escreveu desde 2010, 2011, está escrevendo artigos. Assim como alguns economistas, tem um economista chamado Oscar Jordá, que é do Federal Reserve de São Francisco, que também escreveu sobre isso. Tem muita gente escrevendo, gente do mainstream. Certo? Só que essa discussão aqui no Brasil não chega. O problema todo é o seguinte, quando você está com uma coisa, um device social, que é a moeda, né, que tem a dupla natureza, você diz, está vendo, eu estou emitido e não tem inflação. Claro, porque você só está olhando para o segmento de bens e serviços. Se você olhar para o mercado de ativos, está tendo uma inflação muito significativa. Essa é que é a questão, como é que você vai regular isso? Aí você acha que ganhou controle sobre a economia porque não está tendo inflação. Né? E, na verdade, você está criando um problema espetacular. Não é que, no fundo, é a questão da desregulação dos mercados. Agora, você propor funcionamento da economia sem olhar isso é uma questão complicada. Da estruturação da riqueza nesse momento que a gente está vivendo. É isso que as pessoas não querem admitir. Elas ficam um pouco incomodadas. Né? E ficam... Agora, deixa o Luiz falar um pouco aí, que eu interrompi ele. Fala isso. Não, eu ia dizer o seguinte, professor Beluso, o senhor mencionou a criação do Banco da Inglaterra, né, no final do século XVII. É incrível que a gente estude tão pouco esse fenômeno, porque esse fenômeno é crucial, né, até para entender o arranque da própria Inglaterra e as bases do seu predomínio na economia mundial. Bem, mas ali é muito interessante essa história da criação do Banco da Inglaterra. Por quê? Porque ela explicita digamos assim, um certo arranjo, um certo pacto entre os grandes blocos de capital e o Estado. Na verdade, um pacto entre aqueles que controlavam, que tinham as frações de poder mais expressivas. Então, o que você tem hoje? Você tem um Estado fazendo os seus quantitative easings, bom, mas ele não pode fazer outra coisa, porque essa é uma das suas funções. Ele não pode deixar o sistema quebrar. Eu só queria lembrar o episódio da crise de 2008, quando o Tesouro americano resolve deixar o Lehman Brothers quebrar, aquilo tinha uma função quase que demonstrativa para o sistema, e dizer, olha, nós não vamos salvar mais ninguém, inclusive se for um bancão, então deixa o Lehman quebrar para que os outros percebam que o mercado mesmo vai se recuperar. No dia seguinte, eles começaram a ver que o mercado ele ia entrar num pânico completo. Por quê? Porque é da natureza do processo. Então, eles tiveram que entrar e
enfim, salvar o sistema. Agora, esse é o lado do Banco Central. O Banco Central vai continuar fazendo isso enquanto ele puder, porque essa é uma das suas funções, se não a sua função principal. A questão é a seguinte, falta o outro lado do acordo. Nós estamos num desequilíbrio tamanho nesse acordo, onde o outro lado... O que o outro lado, que são os grandes blocos de capital, cederam em 1694, quando da criação do Banco da Inglaterra? Eles permitiram que regras fossem impostas para a sua capacidade de criação de crédito ou de moeda, né? Naquele tempo. É o seguinte, né, Iris? Só isso. Porque os bancos ingleses se multiplicaram depois do Banco da Inglaterra. Porque você tinha poucos. Você criou uma porção dos bancos regionais, dos bancos em Londres, etc. Então, o que você está dizendo é muito apropriado, porque se adequaria a uma parêmia. Tem uma parêmia que diz a males que vêm para o bem, né? Então, a intervenção do Banco Central são os bens que vêm para o mal, porque, na verdade, acabam provocando. Isso aí é a ambiguidade. Como as pessoas não gostam nem de ambiguidade, nem de contradição, elas querem se agarrar a uma solução. Isso que você algo mensurável. Exatamente. Então, isso que vocês estão dizendo é muito apropriado, porque nós temos que ter claro isso. E o Ricardo chamou a atenção para um ponto fundamental. É preciso que você rediscuta esse contrato social com a finança. Você tem que regulamentar. E regulamentar mesmo para que tenha um pouco de chance de funcionar direito. Senão, veja bem, a lei do Dodd-Frank, ela foi aplicada em algum momento? Foi? Não foi. Por quê? Porque eles passaram por cima, argumentando que ia, na verdade, conter, impedir a expansão do crédito, etc. E aconteceu o que está acontecendo. Uma questão aí que é super importante. Eu vou colocar o tema, né, porque eu acho que ele é importante. Nós já discutimos aqui a questão da desregulação dos mercados, do excesso de liquidez dos mercados, né, e como isso vai assumindo uma dimensão central, né, na economia capitalista, porque são as bolhas que comandam esse negócio, né? E como você incorpora os bancos centrais, no fundo, dentro desse processo, para evitar que você tenha desvalorizações de ativos. Mas olha que coisa engraçada, né? Que eu estava pensando alto aqui, né? Você tem essa dupla dimensão da moeda, né? Da moeda como artefato de circulação da renda, né? Que é a moeda de transação lá do Keynes, né? E a moeda reserva de valor, né? E você vai fazer política monetária, né, no sentido convencional, só olhando para a moeda como moeda de transação, né? E aí você começa a gerar um processo de valorização fictícia, tá certo? Que é isso que aconteceu. Todos os caras importantes, mesmo conservadores, né, tipo, sobretudo o BAS, discutiram esse processo, né, das incapacidades da política monetária lidar, tá certo, com dois ciclos, o ciclo de negócios e o ciclo de valorização financeira, porque este é o problema. Ela não dá conta, a política monetária não dá conta. Ou você regula o sistema ou você não dá conta. O sistema é, por natureza, instável. Tá certo? Você não encontrar uma espécie de mula sem cabeça, ele vai para todo lugar. Tá certo? Essa é que é a questão. Então você vai dizer, não, mas eu ganhei grande controle sobre a fixação da taxa de juros. É mentira. Sabe por quê? Porque em algum momento, tá certo? O poder que você acha que ganhou sobre a fixação da taxa de juros, tá certo? Ele é contraproducente, tá certo? No sentido da valorização, digamos assim, da acumulação produtiva. Ele pode criar obstáculos a esse processo e favorecer a acumulação fictícia, né? Então, isso é que precisa ser discutido, né? Porque eu não vou imaginar que eu vou fazer um programa de investimento público ou de gasto público capaz, tá certo? Numa economia capitalista, de substituir o gasto privado, né? Você pode complementar, induzir, agora substituir, né? É um pouco demais, né? Eu acho que estou falando de gasto, né? Posso dar um pitaco aí? Pode, deve. Em toda a discussão, em todas as teorias monetárias que vêm lá de trás, do Ricardo, passando pelo Walras, passando pelos monetaristas, passando pelo Irving Fisher, que até levou uma trombada, escreveu um livro interessante sobre deflação de ativos, mas tem uma função da moeda. Eles não dizem que tem 3 funções: unidade de conta, meio de
de circulação ou de pagamento e reserva de valor, mas essa reserva de valor, eles tiram. Porque se você incluir a reserva de valor, complica toda a teoria monetária deles. Porque toda ela está fundada nas duas funções, você restringiu a duas funções, unidade de conta e meio de circulação. Daí vem as teorias quantitativistas, etc. Uma reserva de valor, ou seja, a que denomina a riqueza e, na verdade, escreve a riqueza nos balanços, porque o balanço explicita a função reserva de valor. Está lá débito e crédito, está lá passivo e ativo, certo? Essa é a função reserva de valor. Você está denominando e calculando o valor da riqueza de cada agente, o valor líquido da riqueza, seja se você é devedor, seja se você é credor. Então, isso eles suprimiram, essa função reserva de valor. Aí, os imbecis dos mercados eficientes, eles dizem que os mercados são eficientes, então os preços, é como se os preços que se formam nos mercados de ativos fossem iguais aos preços que se formam no mercado de mexerica versus banana. Né? É assim, fosse a mesma coisa. Né? Então, isso é uma supressão que, na verdade, foi transportada para dentro do debate público sobre a moeda. Veja só o nosso ministro das Finanças, o que ele quer fazer? Quer vender a dívida pública, vender, né, vender as reservas, desculpa, falei besteira, vender as reservas para comprar a dívida pública. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com os detentores desse dinheiro? Eles vão procurar outro ativo de riqueza, de preferência fora do Brasil. É possível ser tão idiota? Assim, desculpe, eu não estou com muita paciência. É possível o cara ser tão grosseiro, grotesco? Isso é bom. Aí é o país, né? O estágio que nós vivemos. Uma discussão que eu acho que é importante, né, é entender o programa de política econômica, porque é uma discussão atual. Eu acho que aí nós temos que discutir, porque se eu olhar as condições internacionais hoje e as condições brasileiras, eu não preciso ser MMTista, por exemplo, sobretudo nos Estados Unidos, né? Nos países centrais, com taxa de juros próximo de zero, e mesmo aqui com taxa de 2%, encurtando ou não o perfil da dívida, isso é outra questão, para defender política fiscal, porque ela é, de certa forma, autofinanciável. Né? Com a taxa de juros que você tem, né? A questão é um pouco outra, né? É como é que você consegue fazer um programa sistemático, e eu acho que é bastante razoável você ter um programa sistemático de gasto público, né, significativo, né, mantendo a taxa de juros, tá certo, num patamar administrável menor do que o crescimento do PIB, para que a dívida vá se diluindo ao longo do tempo, porque essa é a questão relevante. É o crescimento do PIB. Desse ponto de vista, o André Lara Rezende tem razão. A variável é isso. Né? É o problema da taxa de crescimento do PIB. Você não vai conseguir só com o privado. Né? Sem que você recupere o crescimento, você não vai, na verdade, reduzir a relação dívida-PIB, por uma questão aritmética elementar. Que é preciso fazer com que o denominador cresça para cair a relação. Não há outro jeito. Não há. O único talvez perigo aqui é claro, nessas condições, com taxa de juros baixa, a gente tem que viabilizar um programa, como o André Lara Rezende coloca, ele coloca inclusive propostas, enfim, nesse último artigo dele, mas acho que a gente não tem que perder de vista que por mais que a gente tenha um programa de política fiscal que estimule o crescimento, essas tensões entre o Estado e o mercado, essas tensões que a gente conversou hoje, elas ainda vão permanecer nesse sentido. As questões relacionadas à regulação, supervisão financeira, ainda precisam ser discutidas, né? É por isso que eu chamei a atenção na minha primeira fala, que eu acho que o ponto não é simplesmente falar que, bom, em relação à política monetária, a gente não tem mais aonde caminhar e agora vamos discutir uma agenda de investimentos públicos. Eu acho que
os dois pontos eles têm que caminhar juntos, na verdade, né? A gente tem que olhar para a interconexão entre política monetária e fiscal, e nesse sentido incluir na discussão de política monetária as questões regulatórias, porque se a gente quando a gente está falando de política monetária, a gente está falando do quê? Né? Da gestão da liquidez, da gestão da moeda. Então, nesse sentido, a gente tem que discutir a regulação, né? A gente tem que falar sobre política monetária no sentido mais amplo. É só esse ponto. Inclusive, o Borio, no último artigo que ele escreveu, um dos últimos artigos que ele escreveu no BIS, ele é um artigo que ele coloca no título, né, a política não convencional, política monetária não convencional é a nova política monetária convencional, né? Então, nesse sentido, e ele coloca ali em relação a alternativas, né, como enfim, avançar na discussão da nova política monetária convencional, as questões regulatórias. Então, é isso. Não, perfeito. Eu acho que a gente, em geral, costuma contornar uma questão muito importante, porque em todo o debate econômico, as relações de poder elas estão excluídas. São excluídas, como se fosse uma discussão técnica. E não é. As relações, digamos, entre o mercado e o Estado, no caso da moeda, são relações de poder. Nós estamos assistindo esse filme assim, claramente, né? Não há nenhuma razão, por exemplo, do mercado ficar ameaçando com a inflação, que foi um choque de... Eu acabei de ver os dados, um choque de oferta, né? Que acabou... O que vai acontecer com o poder de compra dos mais pobres é uma desgraça, porque é neles que vai incidir mais essa inflação de alimentos, né? Então, eles ficam pedindo para, na verdade, se houver uma ameaça ao teto de gastos, que é uma excrescência desse teto de gastos, é um negócio que não existe em lugar nenhum. Se houver uma ameaça ao teto de gastos, a curva de juros vai empinar, né? Nós vamos, na verdade, colocar vocês na parede. Esse é um ponto. Quer dizer, na verdade, você falou de soberania, o Ulisses falou, todos falaram de soberania. Soberania monetária é quando você exerce. Não é um dom. Não é um dom. Você tem que exercer. E em todos os episódios semelhantes a esse, que esse é gravíssimo, do ponto de vista da perda de renda, de mergulho das pessoas, de contingentes inteiros na pobreza, né? É muito grave essa crise. Você tem que usar a soberania do Estado para, pelo menos, empurrar um programa de gasto público para tirar a economia desse buraco e não ficar dizendo que você precisa cortar o auxílio emergencial. Nós não podemos menosprezar o papel que tem a circulação de ideias pela mídia. Eu estava ouvindo ontem o Valdo Cruz, e o Valdo Cruz ajoelhou para o teto de gasto. Aliás, ele ajoelha para qualquer porcaria. Então, vocês desculpem eu estar falando assim, porque eu já não tenho mais idade para aguentar esse besterol. E eles repetem. Eles são porta-vozes do mercado e não sabem, né? Na verdade, é o seguinte, ninguém está dizendo que você pode fazer qualquer coisa. Nós estamos dizendo que numa situação como essa, você precisa ter um programa assim, de recuperação da economia, fundado no gasto fiscal. Você tem várias formas. Se você quiser uma inspiração, eu vou dizer uma coisa aqui, você vai e olha o que o Sartre fez na Alemanha em 1933. Pronto. Vamos lá, ele criou uma forma muito peculiar de tirar a economia alemã de uma tremenda depressão, né? E o Sartre, né? Aqui, na verdade, nem os fascistas têm qualidade para pensar numa solução dessa. Desculpe eu falar assim, mas eu não tenho mais paciência. Nem os fascistas têm qualidade. Eu acho que você tem um conjunto de pré-condições hoje no Brasil para fazer um programa. E aí, para além da MMT ou de concepções mais, você tem, por exemplo, uma economia. Falar em ociosidade é até brincadeira, tá certo? Porque realmente é um nível de desemprego e tal, isso em todos os sentidos, né? Com a situação de balanço de pagamento boa,
né? Com bancos sólidos, na verdade, com a taxa de juros internacional zero, próximo de zero, tá certo? Uma taxa Preço de câmbio, né? Taxa de câmbio desvalorizada. Você tem um conjunto de pré-condições, né? Eu só acho que você tem que ter um cuidado aqui e parece que estão fazendo o contrário, né? Esses processos de especulação, às vezes, eles são autocriados, né? Por exemplo, você chegou a uma época, há uns 2 meses atrás, melhorou um pouco agora, né? Que o presidente do Banco Central, o secretário do Tesouro, todos falavam com riscos fiscais. Terminaram criando uma tensão no mercado. O que dissolveu essa tensão é que o ciclo de liquidez lá fora é tão forte que dissolveu isso, começou a valorizar o real, etc, etc. Mas eu acho que tem que se precaver quanto isso. Você não pode, por exemplo, entrou hoje no Congresso um projeto de criação de depósito de moeda estrangeira no Brasil. Tá certo? Só faltava essa. Pois é, isso você não pode fazer, né? Porque a nossa arbitragem, né, onde é que nós podemos ser, né, como nós não temos mercados financeiros assim muito desenvolvidos, resilientes, eles são menores, né, essa aqui é a verdade, porque quando você compara com os Estados Unidos, o nosso calcanhar de Aquiles nesse processo é o câmbio, né? E aí você vai, ao invés de regular, você desregula ainda mais o mercado cambial, aí fica difícil, né? Esse é o ponto que eu acho que é complicado e precisa lidar. Não acho que seja trivial, nem acho que deva deixar de fazer, né? Mas cuidado, eu acho que é esse, sobretudo. Os efeitos da hierarquia, né, Ricardo? É isso. Eles vão ser ainda mais perversos nesse sentido. Porque o que atenua aqui no Brasil são as especificidades em relação à conversibilidade aqui, né? As operações, boa parte das operações no mercado de câmbio, mercado de derivativos, são liquidadas na nossa moeda, inclusive o Banco Central ele tem a possibilidade de usar um instrumento, né, com reservas, né, com as reservas internacionais. Então, isso que faz com que o Brasil tenha uma certa situação hoje confortável. Está ruim a tua fala, viu, Saulo? A gente não está, cortou bastante, na verdade. Está cortando muito. Está ruim? Tá, cortou? Bastante. Cortou muito. Não, tudo bem. Acho que é a tua internet. Eu acho que esse a minha ponto é um internet, ponto central, na verdade, né? Você, no fundo, qual é a ideia aqui? É isso, né? No fundo, a moeda é riqueza, é a forma da riqueza, e o que a gente assistiu no mundo foi uma facilitação, certo? Uma facilitação para os donos da riqueza, para eles moverem a sua riqueza, certo? Para onde eles quiserem. É isso que é a liberalização, né? De certa forma, de regulação dos mercados e tal. Você fez uma facilitação ao limite disso, né? No nosso caso, né, nós temos que nos preocupar, sobretudo, com essa coisa de você criar dificuldades, né? Entrou aí o cachorro do Ulisses para participar da live. Criar facilidades ou dificuldades exatamente para você passar da moeda nacional. Daí você cria uma facilidade que é assim, você tem uma conta em moeda estrangeira e tem uma conta em real. Lembram do Corralito? Todo mundo tinha conta em peso nos Estados Unidos. Um dia o cara disse para o dono do banco, põe a minha conta em dólar. É isso, no fundo. Mas que dólar? Tá certo? Não emite dólar. Né? Você cria uma arbitragem direta no nível do cidadão para passar da moeda para o dólar, numa moeda inconversível. Né? É isso, na verdade. Né? Se isso sair, aí nós estamos num mundo realmente difícil. Né? Porque aí qualquer declaração do Paulo Guedes dizendo que tem risco fiscal, você vai liga para o gerente dele para transformar a conta em dólar. Né? Vira uma coisa desse tipo. Mas é claro. É que a gente fica refém, né? Eu queria acrescentar, isso é importante, essa questão da hierarquia de moedas, porque, no fundo, com a universalização capitalista, a moeda do mundo é o dólar, por enquanto. Né? Ameaçada pelo yuan, de maneira remota, como a libra foi ameaçada pelo dólar depois da Primeira Guerra Mundial. Levou um tempo para haver a substituição. Mas, de qualquer maneira, eu estou falando da moeda reserva. Né? E é por essa razão que vocês estão mencionando, a possibilidade de fuga para a moeda reserva, que em Bretton Woods o Keynes recomendou
uma moeda internacional veicular. Eu digo veicular por quê? Porque ele quis eliminar a função reserva de valor da moeda reserva. Era só simplesmente um instrumento para liquidar as operações entre os países. Então, ele queria tirar uma moeda nacional da função de moeda reserva e queria extinguir completamente a dependência do ouro, que ele não conseguiu. Mas a questão central é que ele queria, na verdade, eliminar a qualidade da moeda reserva, da moeda veicular internacional, uma moeda que era puramente uma moeda de transação para liquidar operações entre os países, e quis eliminar a função de reserva de valor. Se vocês observarem o que aconteceu a partir da desregulamentação financeira, vamos começar em 1980. Se vocês olharem a curva da conta de capitais dos Estados Unidos, ela empina. E ela empina ao longo de todo o período até a crise financeira. E continua depois. Mas até a crise financeira é suficiente. O que aconteceu é que todas as crises que se sucederam depois da desregulamentação, vou dizer a crise mexicana de 84, a crise asiática, a crise russa, a crise brasileira, a crise argentina, para onde fugiu o pessoal? Para onde fugiu? Correram todos para o dólar. Certo? Isso ocorre, sobretudo, depois de 79, quando o Volcker subiu a taxa de juros. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não vamos ter boa vida enquanto não houver uma reforma do sistema monetário e financeiro internacional. Porque enquanto você deixar esse sistema com essa hierarquia de moedas, com, na verdade, como disse o De Gaulle, o privilégio exorbitante, né, nós sempre vamos ter ciclos. Né? Outro dia eu ouvi um sujeito dizer, um sujeito do mercado, um idiota, dizendo que o pessoal da Unicamp é contra o movimento de capitais. E somos mesmo, ancorados pelo João Maynard Keynes, que dizia que isso tinha que ser eliminado para permitir que os países tivessem liberdade de guiar suas próprias políticas econômicas. Porque ele não era... Até para nós sermos MMTistas, para adquirir controle na fixação da taxa de juros. Isso, então, nós não temos por definição, mas claro. Então, essa questão é uma questão importante, né? Que o nosso amigo Randall Wray ignora. Temos que dizer, ele ignora. Alguém acho que perguntou para ele, não foi disso, você que falou? Sobre o Marx, né? Bom, ele falar para o Randall Wray sobre o Marx é brincadeira. É melhor falar de futebol. Não dá, aí não dá. Francamente, que é o maior teórico monetário junto com o Keynes e o Schumpeter, são os três maiores. Ele fala do quê? Está falando fiado. Certo? Pessoal, vamos lá. Eu acho que já tem quase duas horas aí, 1h40. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que vou passar a palavra para vocês. Eu acho que nós cumprimos aqui o objetivo, né? Na verdade, de fazer uma avaliação crítica, não significa essa crítica fácil, né? Da importância dos limites da MMT, apontando os limites, né? Que estão na esfera da consideração da moeda como riqueza, tá certo? Que é do ponto de vista do programa prático, é necessário, né? Pode ser, tem coisas interessantes, mas tem que trabalhar a regulação dos mercados previamente ou simultaneamente, senão você dificilmente consegue fazer, né, um programa dessa natureza. Né? Não se trata de uma questão de política fiscal e monetária, se trata de uma questão de regular ou não regular o sistema. Esse é o tema central, tá certo? Que nós devemos colocar na ordem do dia. Né? E, claro, conjuntamente com isso, as formas pelas quais você vai fazer política monetária, fiscal, né? Tudo isso é uma discussão super importante também. Mas eu acho que não dá para discutir uma coisa sem a outra. Né? Eu acho que esse é o recado que acho que essa conversa nossa passa aqui, certo? Aí abro a palavra para vocês fazerem uma finalização. Garanto que não vou interromper você disso, que eu interrompi. Não, de forma alguma, Ricardo.
Queria só finalizar dizendo o seguinte, quer dizer, essa ideia de que é uma ideia central do MMT, né? A moeda é uma criação do Estado. Bom, até aí, ok, quer dizer, é um truísmo, né? Mas o que significa isso, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um arranjo que é benéfico para aquela sociedade, na verdade. Não é? Quer dizer, eu acho que a MMT parte da hipótese de que as questões fundamentais estão resolvidas, portanto, vamos expandir o gasto, vamos expandir a dívida, vamos expandir a moeda. E as questões fundamentais não estão resolvidas, porque se elas estivessem, nós nem estaríamos aqui fazendo esse debate, estaríamos falando de futebol, como falou o professor Beluso. Não é? Agora eu começo a voltar a falar de futebol, né? O Corinthians permite, pelo visto. Então, mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, e é por isso que eu comecei falando naquela minha primeira intervenção, Ricardo, que muitas vezes a gente pode estar se debruçando sobre um voluntarismo que se torna inócuo, porque ele mais esconde do que revela, não é? E a gente fica dando voltas e voltas em torno de questões que não atacam o principal. E o principal me parece que foi esse ponto que você levantou desde o início, a questão da regulação, a questão de recolocar a estrutura de gestão da moeda e do crédito de tal forma que aí sim o Banco Central possa ter uma influência para além da taxa curta, não é? Possa regular a estrutura a termo da taxa de juros, possa, portanto, regular de alguma forma ou direcionar de alguma forma o funding da economia e reativar com isso a macroeconomia do emprego e da renda. Mas sem que a gente faça o básico, né, que é a regulamentação, essas coisas não vão acontecer. Né? Então, eu gostei muito, quero agradecer ao convite do Instituto de Economia da Unicamp e seu, pessoalmente, Ricardo, por estar aqui hoje, para enfim, nos proporcionar essa oportunidade de falar sobre esse tema, que está, como eu falei no início, no artigo que a gente vai publicar aí na Economia e Sociedade. Né? Obrigado. Muito bem. Saulo, vamos ver se você consegue falar agora, deixado pela sua internet. Pela minha internet, né? Obrigado, Ricardo, obrigado pelo espaço. Na verdade, eu gostaria de ressaltar um ponto que nós voltamos no capítulo. A ambivalência da moeda, ela implica um equilíbrio frágil, né? E é algo que a todo momento enfim, esse equilíbrio a todo momento ele é questionado, né? Então, eu acho que é esse o ponto, né? E quando a gente está falando da ambivalência, a gente está falando da soberania monetária. E a soberania monetária, como o professor Beluso coloca, ela é exercida, né? Ela não está garantida ali a priori. Eu acho que é isso que a gente gostaria de chamar a atenção, né, no nosso artigo. Né? Então, por isso o tema da regulação é tão importante. E a regulação, ela implica uma conexão entre a política macroeconômica, a política monetária, cambial, fiscal. Né? Então, só por exemplo, para ilustrar rapidamente, uma coisa que eu queria falar no meio da conversa, em relação à reforma tributária. Né? Porque o que a gente vê hoje, principalmente no pós-pandemia? Hoje, no Brasil, no nosso caso, a gente teve uma captação líquida, a gente olhar para a indústria de fundos de investimento, um aumento da captação líquida dos fundos de ações e fundos multimercados em detrimento dos fundos de renda fixa, por conta das taxas de juros, né? No caso brasileiro, reduzidos. Mas o que significa isso? Né? Significa, como alguns economistas falam, que há uma demanda reprimida e isso vai garantir um certo crescimento no próximo ano? Né? Na minha opinião, isso é pouco provável. Significa que nós temos uma massa de liquidez, né, de riqueza, que está nesses fundos e como que que o Estado, de alguma forma, ele pode, enfim, se beneficiar ou garantir uma certa receita a partir desses fundos. A gente não tem uma tributação específica, né, que acompanhe esse movimento dos fundos de investimento. Então, por que a reforma tributária? Por que não? Também é uma forma da gente lidar com esse crescimento da riqueza financeira, no nosso caso.
Então, isso é só um exemplo de como que a política macroeconômica ela tem que se conectar, né, justamente para a gente conseguir seguir o dinheiro, follow the money aqui nesse sentido, né, seguir a expansão da riqueza, né, nessa nova configuração, principalmente no caso brasileiro. Né? Então, é isso que eu gostaria de ressaltar e de ilustrar, e é isso que a gente tentou discutir de uma maneira mais abstrata no nosso artigo. Muito obrigado. Muito bem, Saulo. Beluso, para encerrar aí. Bom, na verdade, eu acho que eu já falei demais. Queria me desculpar pelos excessos verbais que eu cometi ao longo da minha exposição, mas às vezes você precisa ser um pouco enfático, né? Você precisa dar um pouco de dureza na coisa. Então, eu acho que o debate foi muito rico, deixou várias pontas, como sempre, né? Nenhum debate consegue encerrar o assunto, né? De maneira definitiva, nós deixamos várias pontas, que é uma condição do bom debate, né? Não fechar o debate, nós fizemos a crítica, mas reconhecendo na MMT o sintoma de que alguma coisa precisa ser feita, primeiro que alguma coisa mudou, né? A MMT não desabou de repente, ela veio na esteira de uma desorganização da economia capitalista que, na verdade, não começa nos anos 80, ela vem se avantajando até chegar à crise de 2008 e 2009. A crise de 2008 e 2009 não foi um choque repentino, ela foi construída, ela foi montando essa arquitetura que nós mencionamos ao longo do tempo. Então, nós temos muitas questões a serem respondidas. Nós temos que nos aprofundar nessa discussão. Eu, por exemplo, tenho um economista que chama-se William Buiter. Ele é holandês, mas é um economista da corrente principal, porém heterodoxo, e ele escreveu um artigo muito interessante sobre a MMT. Eu mandei para o Ricardo, você leu, né? É interessante o artigo dele, porque ele faz uma crítica no sentido que a palavra crítica deve ter. Fala, olha, eles têm algumas questões que eles encaminharam, porém faltam. E o Buiter tem um outro artigo mais longo em que ele fala do Banco Central como agente da política fiscal. Eu vou mandar para vocês, desculpe, eu devia ter mandado. Vale a pena ler. Banco Central como agente da política fiscal. Eu acho que a gente tem que prosseguir na discussão com o espírito muito aberto, muito livre, e, na verdade, a única coisa que não dá para admitir é esse enclausuramento que os conservadores querem nos colocar. Querem nos enclausurar numa casinha que, na verdade, é uma casinha de sapé que daqui a pouco vai pegar fogo. Não vale nada, certo? É essa casinha que eles estão. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado e vamos em frente. Bom, pessoal, até a próxima. Aí voltamos em janeiro, né? Porque agora vai ter aí o período das festas, né? Que não vão ser exatamente festas, né? Mas, de qualquer forma, nós voltamos aí em janeiro, porque muita gente vai se recolher, viajar para o interior e tal. Na verdade, nós voltamos em janeiro aí com a nossa live quinzenal. Escolher um tema quente aí, tá bom? Um abraço, obrigado a você, Luiz, Saulo. Até a próxima.